Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Indústria Sustentável, o programa aqui da TV Otimista que mostra como as empresas cearenses estão transformando desafios ambientais, sociais e de governança em oportunidades de inovação e desenvolvimento. Hoje vamos conhecer uma história inspiradora que começou lá em Maracanaú, que mostra como a borracha reciclada pode virar negócio, impacto social e reconhecimento nacional. A gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio o Pedro Mendonça Júnior, fundador da Central das Correias e da Mendonça Borrachas. E para abrilhantar ainda mais, nos trazer mais insights e contribuir com o nosso programa, a gente recebe também a Auxilia Farias, diretora do Núcleo ESG lá da FIEC. Pedro, como é que começou a Central, né, das Correias? E começou por aí, né? Lá em Maracanaú. Depois a gente fala sobre a outra empresa. Como foi criar, como é que começou essa ideia? Então, Tiago, a gente começou nossas atividades em 2013, né? Então, esse ano a gente está completando agora 12 anos. E iniciamos no centro de Fortaleza, ali próximo ao Mercado São Sebastião, ali tem um polo de venda de produtos para manutenção industrial. A gente iniciou ali, só que logo no início, com 6 meses de vida, o espaço ficou muito pequeno. A gente já se mudou para o Distrito Industrial de Maracanaú. Também com o objetivo de ficar mais próximos às indústrias, né, que são nossos principais clientes, né? E a gente já, desde o início, desenvolveu nossa empresa, uma indústria que fornece soluções para outras indústrias, né? Então, nosso carro-chefe hoje são correias transportadoras de borracha, né? São esteiras que é utilizado em larga escala nas indústrias de mineração, indústria de cimento, construção civil em geral, e também em outros tipos de indústria, como alimentos, bebidas, calçados. Então, onde tem indústria, onde precisa movimentar cargas materiais dentro da empresa, a gente atende. Isso aí, indústrias do Ceará inteiro, e como é que está essa expansão? Hoje, nosso foco é Nordeste, né? Mas ano passado a gente atendeu a 17 estados no Brasil. Mas, digamos aí, 80% da nossa atuação é focado no Nordeste, né? E aí a Mendonça Borrachas nasceu como uma filha da Central das Correias. Como foi a criação dela? Essa operação foi o seguinte: a gente, nesse segmento de correias de borracha, a gente começou a fazer logística reversa das correias de borracha dos nossos clientes, né? Então, muitas vezes você chega numa pedreira, numa indústria de mineração, aquelas correias velhas que eles já trocaram, né? Muitas vezes ficava ali, o pessoal aproveitava para fazer lameira de caminhão, mas muito pequeno, ficava uma montanha de correias lá no pátio do cliente. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de logística reversa, pegar de volta esse material, gera um crédito ali para o cliente, e a gente fazia um retrofit desse material e vendia de novo como correia para outros clientes de menor porte, né? Como correia usada mesmo, que às vezes para cliente de menor porte ela funciona. E começou a gerar muito resíduo, e desses resíduos se tornou um problema para a gente. Quando era pouquinho, a gente colocava ali no saco do lixo, ia de boa, né? Mas aí começou a juntar muito e ficamos com esse problema. E aí fomos atrás de resolver esses problemas e criamos um novo negócio. É uma solução que tem a sustentabilidade no seu DNA, não é, Auxilia? Com certeza, né? Já pega ali o resíduo, já transforma em um novo negócio, já faz a economia circular, já mitiga o risco com o meio ambiente, realmente já nasce sustentável. E também já tem a questão da inovação, né? Já reaproveitando esse material para surgir, né? Já vai surgindo outros negócios não só para a Central das Correias ou para Mendonça da Borrachas, mas cria outro ecossistema de negócios, não é isso? Exatamente. A questão da sustentabilidade, a gente sempre tem um olhar muito na parte ambiental. Mas no nosso caso também a gente foi buscar a sustentabilidade também econômica para o nosso negócio, né? Ou seja, ao criar uma nova fonte de receita, a gente também criou a gente melhorou a sustentabilidade da nossa empresa, né? E esse novo negócio, para você ter uma ideia, hoje ele já corresponde em torno de 30% do nosso faturamento. E a tendência, ao passar dos anos aí, daqui talvez uns 5 a 8 anos, talvez seja até maior do que a operação inicial. Então a ideia foi exatamente essa. A gente tinha esse problema ecológico, que a gente foi em busca de solução, e aí acabamos que criamos essa nova indústria. Hoje já gera vários empregos
e já estamos com uma atuação bem interessante no mercado também. É uma inovação que a gente foca, olha aí, gerou novas receitas para a empresa, gerou novos empregos, quer dizer, cresceu a responsabilidade da empresa, agora que era uma, agora são duas, e com a comunidade, né? Isso gera emprego, gera divisas, gera desenvolvimento para o Estado, né, Auxiliar? Com certeza, e a gente vê todos os dias o crescimento de novidades no mercado, de produtos, de empresas, de projetos que nascem para sanar uma dor, para resolver um problema e trazendo, claro, investimento em inovações, pesquisa, tecnologia, para resolver aquilo a gente consegue inovar e projetar novos negócios e novas tendências. Pedro, e esse material que vocês aproveitam da borracha, o que é produzido com ele? Hoje a gente fabrica pisos de borracha ecológico, né, que é chamado, né? Então é muito utilizado em academias, em praças, brinquedopraças, áreas de lazer, de forma geral. E até quando falo inovação, ele também é uma indústria nova na nossa região. Quando a gente começou a desenvolver esse projeto, não tinha outras indústrias com esse perfil aqui, né? E quando se fala do piso monolítico, que é aquele que é feito no local, hoje que a gente desenvolve também esse piso feito no local, hoje nós somos a única empresa no Nordeste que está executando esse tipo de trabalho, né? Então, tudo que é de áreas de lazer, academias, playgrounds, a gente tem feito esse trabalho e é um produto que está em alta, tanto pelo apelo ecológico, como também pela questão da segurança, né? Das crianças brincar nos parquinhos e tudo, porque ele é um piso que ele amortece, né, o impacto, né? E ele é um produto que ele vai sempre estar se renovando. Então, ou seja, quando a gente fornecer essas placas para os nossos clientes, que essas placas duram em 10, 15 anos, mas vai chegar um momento que ele vai querer substituir, vai perder a cor, a gente consegue refazer o retrofit dela de novo e voltar de novo para o mercado. Então, já é a logística reversa da logística reversa de novo. Então tem uma questão da durabilidade que também tem esse impacto ambiental, né? Sim. Para você ter uma ideia, hoje a gente processa hoje em torno de 100 toneladas de pneu, de borracha por mês, equivale mais ou menos a 20 mil pneus. Gente, para você ter um norte de um número. Tá certo. Eu fiquei curioso para saber como é que essa produção em loco. Se você ficou curioso, então fica com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco do Indústria Sustentável. A gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Indústria Sustentável e ficou uma dúvida lá no primeiro bloco que a gente vai trazer agora, que o Pedro vai explicar para a gente como é que é essa produção em loco desses pisos, como é que acontece isso, Pedro? Então, geralmente, a única opção que o cliente tinha até então era de comprar a placa, levava a placa para montar lá no local, semelhante a uma peça de cerâmica, né, e fazer esse trabalho. Aí, dentro desse processo de melhoria, a gente faz esse processo de montagem no local mesmo, a fabricação do piso. Então a gente leva o granulado de borracha, leva as resinas, as colas, todos os insumos necessários e faz essa produção no local. Qual é a grande diferença? Ele fica um piso um pouco mais macio do que a borracha, porque a placa é prensada, né? Então ela fica mais densa ali. Então ele fica um piso mais macio e eu consigo personalizar. Então eu posso ter uma área com curvas, o terreno não precisa estar plano, ele pode ter deformidades. Eu consigo personalizar, fazer uma amarelinha, fazer um circuito, colocar logomarca, colocar nome, né? Então a gente fez uns projetos agora bacanas, se você, pessoal que tiver curiosidade de ver nas redes sociais da Mendonça Borrachas, a gente fez um projeto muito bacana agora para a escola do SESI. Então a gente fez tudo personalizado, colocamos lá o nome SESI, Ceará, amarelinhas e vários outros circuitos que dá para fazer, tudo personalizável de acordo com o projeto do cliente. Inclusive a gente também tem uma equipe hoje de arquitetura própria para fazer esses projetos também, auxiliar o cliente nas possibilidades que tem. Gente, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Pedro Mendonça Júnior, ele que é proprietário, fundador, né, da Central das Correias e da Mendonça Borrachas. E a gente estava conversando aqui no intervalo. Eu achei interessantíssimo essa questão da durabilidade desse material que ele está falando agora, desses pisos de borracha. Gente, não tem fim. Não tem fim, porque ele já
aproveita o material que é reciclado, que é reutilizado, né, dos resíduos da Central das Correias, fabrica, produz esse piso, e esse piso pode ser remodelado, reavaliado, reproduzido, reaproveitado, retriturado e feito estudos de novo. Sustentabilidade maior não tem, né? Principalmente por um material como a borracha, né, Auxiliar? Com certeza. Que tem essa problemática assim, de descarte muito grande no nosso planeta, né? Isso, e todos sabemos assim, a grande quantidade de pneus também que são descartados por empresas de transporte, por nós mesmos, nossos veículos particulares, e ter uma solução dessa que retira ou pelo menos evita que o pneu seja descartado em qualquer terreno, né? Tem o problema de saúde pública também, né? Então tem uma empresa... criador do mosquito Aedes aegypti, né? Isso, um grande criador. Então assim, ter uma empresa que, por meio de uma solução, consegue fazer o seu negócio, fazer a economia girar, possibilitar emprego, ajudar na economia do Estado como um todo, mas ainda, né, paralelo a isso, retirar ou evitar que o resíduo vá para o meio ambiente, isso é o melhor dos mundos. Então, quando a gente fala, tem produto sustentável, mas é caro, não, a gente tem que separar, tem produtos e produtos. Tem produtos que já nascem de uma solução. Ele já nasce retirando um problema do meio ambiente ou da sociedade, já nasce com esse intuito. E ele falou aqui nas escolas do SESI e do Senai, os projetos estão belíssimos, a gente teve a oportunidade de conhecer. Então, assim, traz conforto, traz arquitetura moderna, traz um design, traz toda essa conscientização. As próprias professoras do SESI aplicam a didática de ensinar os alunos, explicando de onde vem aquele material, para trazer essa consciência ecológica. Então, assim, tem muitas soluções muito belas e muito viáveis economicamente acontecendo hoje no nosso estado. E é um trabalho tão interessante, Auxiliar, porque já tem até reconhecimento, viu? Foi finalista do prêmio ArcelorMittal e também é uma empresa que se preocupa com essas práticas ESG, tanto é que estão atrás, né, da certificação junto à Federação das Indústrias do Estado do Ceará, essa certificação ESG. Como é que está esse processo, Pedro? Nós já passamos pelo processo de preparação, né, de consultorias, e já passamos pela auditoria também. Já fomos aprovados, nossa certificação, passando aqui também, né, quase que em primeira mão, porque a gente vai estar aguardando a cerimônia de entrega, né, que deve acontecer nas próximas semanas aí. E a gente já fez a nossa certificação e fomos aprovados. Nós temos ISO 9001 desde 2021 e eu te confesso uma coisa, quando foi para a gente fazer a ESG, eu mesmo disse, não, já tem ISO, é besteira, aqueles detalhes aqui a gente penou, porque é um processo muito rigoroso, onde segue padrões internacionais, né, dentro dos 3 pilares, né, envolve os 3 pilares, né, o social, o governamental, né, e o ecológico, né? E a gente passou por todo esse processo, foi bem difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu se adequar e garantir a nossa certificação, né? O que nos trouxe mais maturidade nesse processo, né? E também vai dar, além da questão da visibilidade, que vai ser muito boa, e uma consciência por todo o nosso time. Antes estava mais nas diretorias, hoje todo o time, né? Ele encabeçou bem esse projeto, né? E isso é fundamental, que toda a empresa, né, o time de colaboradores e também os fornecedores, criar todo esse ecossistema ambiental, todo mundo ligado no ESG, e isso faz parte também. Com certeza faz parte. A gente sempre diz que a certificação em si é a cereja do bolo. Todo o processo de ajuste, de implementação, de estruturação, de capacitação, de envolvimento da equipe da empresa nesse ser ESG ou se tornar cada dia mais sustentável, é um grande processo de aprendizagem, que deixa um legado incrível de conscientização, de engajamento, de busca pela qualidade. Olha para o custo da empresa que eu olho para o teu emprego, olha para a qualidade da entrega que eu
zelo pela perenidade da empresa. Então, é uma via de mão dupla onde todos ganham. O empresário se vê mais dentro da operação, porque ele está mais envolvido dentro do processo. Quando a gente traz a governança, a coisa acontece. E quando o funcionário, o colaborador, se percebe ouvido, se percebe fazendo parte daquele contexto, torna-se realmente uma empresa sustentável. Todos juntos pela causa econômica, social e ambiental. E são certificações, né, Pedro? Certificações ISO, a certificação ESG da FIEC, esses reconhecimentos, como foi o prêmio, né, a ser finalista desse prêmio tão importante como a ArcelorMittal, certificações que dão projeção, dão confiabilidade à empresa para, inclusive, alcançar mais mercados, que é o que a gente vai falar no nosso terceiro bloco, sobre o crescimento, né, as metas de futuro das empresas. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Indústria Sustentável. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Indústria Sustentável, aqui pela TV Otimista. Hoje recebendo o Pedro Mendonça Júnior, fundador da Central das Correias e da Mendonça Borrachas. No segundo bloco, a gente encerrou o segundo bloco falando sobre as certificações e quanto isso é importante para o reconhecimento das empresas no mercado, reconhecimento esse, inclusive, internacional. E isso faz parte das metas das empresas, né, da Central das Correias e da Mendonça Borrachas desde o início, né? O Pedro falou aqui que começou ali no centro, de repente já foi para Paracanaú, hoje já tem uma situação, né, lá em Juazeiro do Norte, já expandiu para Pernambuco também, Pedro. Como é que está essa meta? Só completando um pouco da certificação, é um projeto que é pioneiro aqui, né, entre as federações de indústria, aqui, né, encabeçado pela Federação da Indústria do Ceará, a qual agradeço, né, o apoio da Auxileia, né, que gerencia esse núcleo lá, o presidente Ricardo Cavalcante, e também os sindicatos. Os sindicatos eles fomentaram muito, né, incentivaram muito a buscar certificações. Né. Hoje eu faço parte do CIMEC, tenho um cargo de diretoria financeira, né, junto ao presidente César, e também lá na FIEC faço parte do Sindiverde. Né. O presidente Marco Augusto também, eles sempre buscam com que os associados busquem a certificação, no intuito de melhorar mais a questão, né, dessa qualificação nossa, né? Com relação a premiações, ano passado também a gente foi vencedor de um prêmio da Expobor. A Expobor é uma feira nacional da borracha, então a gente ganhou o prêmio de sustentabilidade lá e também, aí na verdade foram 2 prêmios. O segundo prêmio o nosso projeto foi o melhor entre todos os escolhidos, né? Até que a gente ganhou uma viagem internacional, vamos participar de uma feira de borracha na Alemanha, agora em outubro, tudo custeado pelo prêmio lá, né? E também não poder deixar de citar aqui a minha esposa, a Carol. Ela foi quem encabeçou realmente, tomou para si esse processo da certificação ESG. E dentro desse processo, dessa empresa, desse projeto, né, ela tomou a frente. E tanto é que ela participou do prêmio Mulher ArcelorMittal e foi finalista. Né? Então, todos esses prêmios nos trazem uma responsabilidade para que a gente, né, continue nesse processo e também uma visibilidade, né, o que aumenta a responsabilidade muito grande da gente, né? Uma visibilidade, inclusive, de mercado, né? Porque quando você alcança essa certificação, se preocupa com o processo dentro da empresa, dessas práticas ESG, você começa a ganhar mercado fora do país também, fora né? do país. Aí entra outra parte, né? A gente fez um estudo com o CIM, da FIEC, que é o Centro Internacional de Negócios. A gente está fazendo a prospecção já para exportar esses produtos, né? Temos algumas áreas já mapeadas, a gente está nesse processo de estudo de mercado. E a nossa meta é ainda no primeiro semestre de 2025, a gente conseguir concluir o nosso primeiro negócio fora do Brasil, né? E a nível nacional, nós temos 2 fábricas em Maracanaú, a Central das Correias e a Mendonça Borrachas, são 2 locais diferentes. Aí nós temos o escritório em Juazeiro do Norte, e abrimos também agora em Pernambuco, né, no município de Trindade, que é dentro do polo Gesseiro, né. Então, o mercado está bem promissor, mesmo com as dificuldades que tem, de estabilidade e tudo, mas a gente está fazendo a nossa parte, olhando o dever de casa bem feito
e estamos com uma expectativa muito boa de crescimento nesses próximos anos aí. E como é bom, né, Auxiliar, ver uma empresa cearense, genuinamente cearense, se destacando no mercado, expandindo seus negócios e com essa preocupação com a questão da ambientalidade, com a questão ambiental, com a questão da governança e da inovação. Com certeza. E aí o futuro é decolar mesmo, porque a gente percebe na fala do Pedro que é muito genuíno, que perpassa ali para além dos muros da economia e traz o envolvimento, né, esse compromisso com o meio ambiente, o envolvimento com o colaborador, e isso passa para a sociedade que há possibilidade de nós sermos mais sustentáveis, de nós gerirmos os nossos resíduos e deles fazermos negócio, né? E com todas essas premiações, Pedro, com todas essas certificações, você também se apresenta no mercado como uma empresa mais do que responsável, uma empresa que é responsável pelos seus pares, pelos seus fornecedores, pelos seus clientes e por futuros, talvez, investidores, né? Parceiros. Então, assim, pode chegar até mim que eu sou confiável, eu tenho modus operandi e processos muito bem estabelecidos e estruturados. Premiações como essa não vem à toa, né? E até para as empresas conhecerem também o processo todinho que é feito lá na Central das Correias e na Mendonça Borrachas, para replicar isso dentro de outras empresas, dentro de outros fornecedores. Isso aí é formar esse ecossistema que eu chamo, que junta, né, as empresas, os consumidores, os colaboradores e tudo que envolve, né, aquela empresa em si que começou, como é o caso da Central e da Mendonça Borrachas. Pedro, fala um pouquinho para a gente, então, como é que as pessoas podem conhecer as empresas. Fala do site, do Instagram, das redes sociais. Hoje está muito fácil, né? O Google, o Instagram, né? Tem o @ Central das Correias e também tem o @ Mendonça Borrachas, né? E no Google também tem nossos sites, tem nossos canais de comunicação. E eu só reforçando também a questão social, eu faço parte também da AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários. Ano passado eles abraçaram alguns projetos sociais que a gente apoiou também, tanto financeiramente como também apoiamos fazendo doação de piso para a área de lazer dessas comunidades. Então a gente fez uns projetos bacanas também junto com o pessoal da Favela 3D, né, que é a Aline Ferreira da Cearense, a Tiziana Rolim e outras mulheres empresárias aí que abraçaram algumas causas, a gente participou junto também. Então, outro detalhe também que eu convido aos amigos que estão assistindo, cheguem junto dessas entidades de classe, do associativismo, porque através disso aqui que a gente consegue acessar soluções boas como essa, né? Esse caso da certificação ESG, ela não é só um certificado de parede, é uma mudança totalmente de paradigma, de comportamento, de gestão da nossa empresa. Então, convido as pessoas que não conhecem ainda que cheguem próximo, né, que participem, estejam junto, porque realmente é algo que muda totalmente a visão de negócio, o modelo como se faz o negócio acontecer. Agora, foi fácil, Pedro, implantar assim? Como foram as etapas para tudo isso? Não foi fácil. Não foi fácil, não adianta dizer que foi fácil, porque não é. É muita mudança de paradigmas internos, de como que a gente olha o negócio. São muitos detalhes, o pessoal da certificação é muito exigente com relação a documentações, organização da fábrica em si, do chão de fábrica. E chão de fábrica você sabe como é difícil. Você manter um escritório limpo e organizado é uma coisa no ar-condicionado. Você manter um chão de fábrica, ainda mais de borracha, que é um negócio que suja bastante, né? Então é bem desafiador. Mas a gente conseguiu, né, de acordo com muito esforço e principalmente engajamento do nosso time, né? E a gente conseguiu suprir todo esse e cumprir todas as premissas lá, né, da certificação. É interessantíssimo esse compromisso, né, que a gente vê no Pedro, porque assim, quando você pensa que, peraí, eu tenho um material aqui que está sobrando da Central, né, junto com as empresas, eu vou pegar esse material e vou fazer dinheiro dentro desse material. Pronto, eu já estou fazendo algo que é interessantíssimo, que é reaproveitando uma borracha, estou ganhando dinheiro em cima disso, mas não, eu estou com uma preocupação focada na sustentabilidade, na inovação, na governança. É muito mais, né, do que só reaproveitar um material que seria jogado, uma preocupação com o meio ambiente, né, Auxiliar?
Com certeza, e o Pedro falou uma coisa muito interessante, né? Até chamando a atenção do nosso público, procure o associativismo. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará é formada por SESI, por SENAI, pelo IEL, e são instituições que têm como missão desenvolver o setor industrial do Estado do Ceará. Ali você vai conhecer medidas, inovações, acessar recursos que podem subsidiar bons projetos, entender o que está acontecendo no mercado internacional, o nosso Centro de Internacionalização de Negócios, o nosso Observatório da Indústria, são ações que você pode ter como medida de planejamento do futuro. Então, você pode acessar isso para se planejar, e até né? de financiar. Nós contemplamos agora um edital de inovação também pelo Senai de Maracanaú. Então, assim, tem muitas possibilidades que às vezes as pessoas não conhecem e acabam não acessando. Né? Com certeza. Gente, eu agradeço demais a participação do Pedro Mendonça Júnior aqui no Indústria Sustentável. Obrigado, Pedro, por trazer todos esses detalhes, essas ações que estão sendo realizadas, que inspiram, né, outras empresas, outros empresários, outros industriais aqui do estado do Ceará. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite, Auxiléia, Tiago. E estamos sempre à disposição. Que precisar, estamos aqui à disposição. Auxiléia, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao Pedro, um grande exemplo, né? Exatamente. Gente, o Indústria Sustentável de hoje fica por aqui. A gente agradece mais uma vez ao Pedro, muito obrigado por compartilhar essa história inspiradora, a Auxiléia também pela participação, pelos comentários sempre precisos. E a você, óbvio, que nos acompanha aqui pelo YouTube, não esqueça de curtir esse vídeo, deixe seu comentário ou sugestão para o nosso programa. Clique também nas notificações para não perder nenhum conteúdo produzido aqui pela TV Otimista. Até a próxima edição do Indústria Sustentável, um espaço para mostrar que o futuro da indústria é verde, é social e é responsável.